Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num mistério antigo, a história de um único dia. Um dia que tinha tudo para unir o céu e a terra em perfeita harmonia. Um dia que prometia a perfeição, mas que no final acabou numa tragédia que ninguém esperava. Imagina a cena. O palco está montado para um evento cósmico. Um ritual que durou 7 dias de consagração chega ao seu ponto máximo. E o objetivo era nada menos que alinhar o céu e a terra, sabe? Para finalmente trazer uma harmonia perfeita entre o nosso mundo e os reinos divinos. Só que essa perfeição, que foi alcançada com tanto esforço, simplesmente se quebrou. Em um único instante, alguma coisa deu muito, mas muito errado. E a alegria que estava preenchendo o universo inteiro se transformou em ira. E essa é a grande pergunta que vai guiar nossa análise. O que exatamente aconteceu nesse dia tão fatídico e por que um ritual que era para ser tão sagrado teve um resultado tão desastroso? Para a gente entender isso, primeiro a gente vai precisar de um mapa. Ok, vamos lá. Para a gente conseguir de fato compreender os eventos do oitavo dia, precisamos primeiro entender a visão de mundo espiritual do texto. É como se fosse um projeto cósmico, um verdadeiro mapa dos reinos divinos. E bem no centro desse mapa, a gente encontra as Sefirot. Pensa nelas como 10 canais, ou 10 atributos, por onde a energia divina flui lá do infinito para criar absolutamente tudo que existe. Elas são basicamente a estrutura da realidade. Aquele ritual de 7 dias era, na verdade, um processo para preencher esses canais, um por um. A cada dia, uma lâmpada divina nova era acesa, trazendo energia cada vez mais para perto do nosso mundo. O oitavo dia, que está ligado à esfera final, Malkuth, seria o clímax, o momento em que toda essa luz divina finalmente ia se manifestar por completo aqui na Terra. E aqui está o princípio fundamental que move a história toda. O que acontece aqui na Terra não fica só aqui. Nossos atos, nossos rituais, tudo isso reverbera lá nos reinos espirituais. É uma conexão de mão dupla, onde o físico e o divino estão completamente interligados. Agora, com esse mapa em mente, vamos para o evento principal. Os sacrifícios que foram oferecidos não eram rituais primitivos, não. Eram atos de uma precisão absurda, quase uma engenharia espiritual, feitos para consertar falhas bem específicas no tecido do cosmos. O que a gente vê aqui é a precisão de um cirurgião cósmico. Cada oferta tinha um propósito muito claro. O Arão oferece um bezerro para reparar o próprio erro dele com o bezerro de ouro. Já o povo, que também pecou, não oferece um sacrifício de culpa, mas sim uma oferta de paz. Isso é um sinal de que a reconciliação finalmente tinha sido alcançada. E não é que funcionou? Por um momento, um breve momento, a perfeição absoluta foi atingida. O texto chega a descrever que a mancha do bezerro de ouro foi finalmente apagada da existência. Era paz e alegria em todos os reinos, tanto em cima quanto embaixo. Uma unidade cósmica raríssima. Mas bem no auge dessa celebração toda, a perfeição se desfaz. A alegria é estragada por um erro fatal, um erro cometido pelos filhos de Aaron, Nadab e Abihu. O erro deles não foi um simples descuido, foi uma inversão completa do ritual. Eles ofereceram fogo estranho, uma energia que veio do outro lado, o lado do julgamento severo, não o da união. Agiram na hora errada, com a motivação errada e, o mais importante de tudo, eles mesmos eram incompletos para aquela tarefa. E aqui está o ponto crucial. O texto ensina que para a energia divina fluir do jeito certo, o doador e o receptor eles precisam estar unidos. O sacerdote, que age como esse canal, precisava ser completo, ou seja, casado, para poder representar essa união. Nadab e Abihu, por serem solteiros, eram canais incompletos. A ação deles, em vez de unir os mundos, acabou criando uma fratura. O erro deles acaba revelando um princípio fundamental, uma regra que não vale só para o sacerdote, mas para a criação inteira. Essa ideia de equilíbrio e de união é o que sustenta o próprio mundo. Vamos ampliar um pouco o foco para entender isso melhor. O texto explica isso com uma imagem muito poderosa. O mundo, originalmente, foi criado com a força do julgamento puro. Só que essa força era tão intensa, mas tão intensa, que a criação não ia aguentar. Então o que aconteceu? Foi adicionada a força da bondade para equilibrar a balança. É o equilíbrio entre essas duas forças, o rigor e a misericórdia, que permite que o mundo exista. E tudo isso nos leva ao objetivo final de tudo.
Bondade e julgamento, masculino e feminino, céu e terra, todas essas forças que parecem opostas devem, na verdade, ser unidas num único ponto de equilíbrio. O objetivo de todo o trabalho espiritual é a unificação, o número 1. E isso ilustra de forma brilhante a responsabilidade imensa que recai sobre a humanidade. O sacerdote, como nosso representante, precisa ser um reflexo da perfeição, porque qualquer falha, qualquer mancha nas ações aqui embaixo cria uma imperfeição lá nos reinos superiores, e isso tem consequências para todo o cosmos. A história do 8º dia, com seu momento de perfeição e sua queda trágica, nos deixa com uma pergunta, né? Se os nossos atos têm o poder de reparar ou de danificar a própria estrutura da realidade, como é que a gente pode buscar equilíbrio e unidade nas nossas vidas para criar um reflexo de perfeição aqui e agora?